Olá, arteira querida, tudo bem? Eu sou a Adriele do canal Flor de Cacto Arte. Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos continuar com esse astro aqui, o nosso querido filtro de barro. Na semana passada nós fizemos a limpeza do filtro de barro e agora nós vamos fazer a pintura dele. Então eu vou passar os materiais para vocês, que vocês vão utilizar. E hoje nós vamos fazer a pintura orgânica no filtro de barro. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais específicos, que eu gostaria de salientar isso para vocês. Antes de eu passar os materiais, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos para um assunto bem importante sobre os materiais, um assunto muito importante que eu quero salientar aqui para vocês. Nós vamos utilizar tintas PVA próprias para artesanato. Por quê? Vocês estão acostumados a ver aquelas misturinhas que eu faço nos potinhos com a tinta de parede e o pigmento. Só que dessa vez nós não vamos poder usar. Por quê? Porque o pigmento ele pode se tornar tóxico, porque o nosso filtro de barro é poroso. Então, vamos dar preferência em utilizar a tinta PVA própria para artesanato, porque ela não é tóxica. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz mais ou menos uma ideia, um rascunho no papel. Depois eu vou passar esse rascunho com giz, aquele que a professora usa na escola, para a gente demarcar o nosso filtro, os desenhos que a gente vai fazer, e depois nós vamos para a pintura em si. Então vem comigo e vamos conferir essa pintura, essa transformação que vai ficar o nosso filtro de barro. Então, sempre antes de eu fazer os desenhos na peça propriamente dita, eu faço eles sempre no papel, faço alguns rascunhos, coloco elementos que eu gosto e depois que eu vou colocar lá na peça. Procure sempre inspiração em trabalhos de outros artistas, mas nunca copie. Sempre se inspire, coloque o seu jeito de pintar aí na sua peça. O bom de fazer a marcação com o giz escolar é porque se não ficar bom e você tiver que apagar, é só passar um paninho seco que você consegue tirar. Então você vai colocando círculos, semicírculos, formas orgânicas, entre outros. Eu vou deixar aqui nos cards alguns dos vídeos que eu já gravei fazendo e explicando um pouquinho mais sobre os tipos de pintura orgânica e o que são essas pinturas orgânicas que eu estou me referindo. Com o pincel de cerdas macias, eu aplico uma das cores das tintas e você vai aplicando cor por cor, preenchendo de forma aleatória com as cores e procurando não colocar a mesma cor lado a lado repetidamente. Eu amo essa paleta de cores, eu já utilizei ela em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem do banquinho com pintura orgânica. As cores, como que você vai fazer? Você não precisa comprar uma grande quantidade de cores. Você compra umas 5, 6 cores e você vai misturando entre elas e você vai obtendo os resultados que você gostar. É muito simples. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards também de como eu misturo as cores. Naquele caso, eu fiz com a tinta de parede e o pigmento, mas você também pode fazer com as tintas prontas. Nesse caso aqui do filtro, é com a tinta pronta que a gente vai fazer. Não esqueça, a tinta PVA para artesanato não é tóxica. Então, para esse filtro, para moringa, sempre você vai fazer as suas misturinhas de tinta sempre com a tinta PVA própria para artesanato. Depois de preencher todas essas formas orgânicas, espere secar muito bem e faça as marcações de onde serão as folhagens. Sempre faça folhagens em formatinhos diferentes. Uma que sobe, outra que desce, uma mais comprida, outra mais curtinha. Solte a mão e a criatividade. Além das folhagens, eu faço alguns semicírculos também, que nós vamos deixar eles vazados. Aqui eu desenhei uma libélula com lápis. Ficou meio apagadinho, mas assim que eu passar a tinta e o pincel vocês vão ver. Todos esses contornos e as folhagens, eu particularmente gosto mais de fazer com o pincel filete
e a tinta PVA preta. Mas algumas pessoas gostam de usar também a caneta Posca. Como a caneta Posca não é uma caneta tão baratinha, eu achei por bem deixar essa dica aqui para vocês de fazer com um pincelzinho mesmo, que é mais simples, mais fácil de encontrar o material. Uma característica peculiar da pintura orgânica é que ela faz os contornos dos desenhos fora ali do desenho. Você pode ver que ela tá desencontrada, mas é assim mesmo. É isso que dá o charme da pintura orgânica. Agora, com a tinta dourada metálica e também o pincelzinho filete, eu vou fazer alguns contornos de algumas folhas, alguns semicírculos, alguns círculos, para dar esse jogo, essa diferença nas cores e dar aquele charme todo especial aqui no nosso filtro. Veja a necessidade, se for preciso, passe 2, 3 de mão até a cobertura ficar bem legal. Eu utilizei a caneta Posca de bico fino para fazer os detalhes de dentro das folhas, mas esse detalhe é opcional, você consegue fazer isso também com um pincel filete fininho. Aqui também dei um detalhe com a caneta Posca. Espalhei alguns risquinhos horizontais de maneira aleatória. E a libélula também eu fiz com a caneta Posca, mas você consegue fazer com certeza com o pincelzinho filete. As folhagens também vai dando uma variada nelas. Umas você faz vazada, outras você faz preenchida, uma você faz com contorno, outras você faz de cor diferente e assim vai. Agora, com um boleador fino, nós vamos espalhar pintinhas e bolinhas para dar aquele charme todo especial. Também é bem aleatório, onde você sentir que fica legal uma bolinha, você vai colocando. E está aí o resultado. Olha só, eu vou girar aqui para vocês ir dando uma olhada em todos os elementos que nós fizemos. Fizemos folhagens diferentes, algumas vazadas, outras mais compridas. Olha, as cores ficaram bem chamativas, ficou tudo muito colorido. Agora vamos encaixar novamente a torneirinha. E lembrando, não aplique verniz para finalizar a pintura, por causa da porosidade. Se você tampar os poros do seu filtro, ele vai fazer aquela eflorescência por dentro do seu filtro e a água vai ficar com gosto ruim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Um beijo, pessoal, e até a próxima semana!